Olá, olá, boa tarde, como estão todos? Sejam todos muito bem-vindos à nossa maratona de lives, chefe da sua cozinha, no desafio 1441, todos os dias aqui, às 14 horas e 41 minutos. E hoje o nosso tema é como falar os nomes de pratos e ingredientes. Recebi aí um monte de dúvidas e até algumas pessoas aí estavam, parece que meio bravas do jeito que as pessoas falam alguns nomes. No começo já vamos dizer aqui o que é que eu tô querendo fazer com isso. Gente, não tem coisas certas e coisas erradas. Tem alguém que estava brava e ensina eles a falarem tal coisa porque o povo não sabe falar. A gente precisa pensar numa coisa. Para começar, já falei aqui muitas das vezes que depende da região de onde são as pessoas. Cada um fala de uma maneira diferente, certo? O que eu vou trazer aqui, o meu querido chefe Hamid Hindi, viajado, já trabalhou aí em um monte de lugares, né, de restaurantes árabes. Ele tá lá no Kuwait agora, né, neste momento. Então, assim, ele vai falar pra gente as maneiras que tem de se pronunciar aquele prato. Talvez você aí do outro lado esteja pensando, não, aquele prato, o certo de falar é tal coisa. Não é bem assim. Porque dependendo da região de onde a pessoa é nascida, se é Síria, se é Egito, se é Jordânia, até no Líbano, né? Todas as cidades lá do Líbano, cada um fala de uma maneira diferente. Então, diante disso, eu vou chamar ele aqui pra gente bater papo e conversar sobre esse tal, eu falo que é uma coisa assim meio polêmica dos pratos, né? Tem alguns que são típico mesmo. Oi, Nádia, beijo pra você, seja bem-vinda. A Nádia tá falando lá do Líbano, olha só que legal. O que eu queria passar assim realmente pra vocês é que tem pratos básicos onde a maioria dos países árabes chamam pelo mesmo nome. E tem outros, né, que tem maneiras diferentes de falar. A gente estava até conversando com a minha filha e com a Mohamed também, ontem, eles falando que até os ingredientes, né, ele vai poder falar mais pra gente, os ingredientes com nomes diferentes, né, dependendo da região. Vamos falar, pegar por exemplo, laranja, em um lugar é laranja, no outro lugar é laranja. É igual macaxeira aqui no Brasil, não é? Mandioca, macaxeira, que mais? Aipim? Tem alguns nomes para mandioca, não tem? Então também tem alguns nomes para os pratos árabes, né? Então eu vou chamar ele, que ele já tá aí esperando. Ele tá lá no Kuwait, o Mohamed, né? Por acaso ele é meu genro, né? Por acaso. E ele é chefe de cozinha, ele já trabalha em um monte de restaurantes, ele trabalhou no Líbano em alguns restaurantes, no Kuwait, ele já veio aqui no Brasil, já trabalhou aqui no Brasil, também em restaurante árabe aqui no Brasil. Estamos aqui esperando, assim, muito ansiosa que ele volte a trabalhar aqui, né, para ter ele pertinho. E então, lá, agora deixa eu chamar ele que a gente pergunta, né, ficar aqui falando. O importante é ele entrar dos pratos da culinária árabe. Ele já, agora há pouco, ele já mandou para mim um outro tema para a gente fazer. Oi, salam aleikum. Como está? Tudo bem? Ora, graças a Deus. Tudo Oi, jóia? Já gente. comeram? Tá tudo. Vocês já comeram? Já tá todo mundo assim bem, né? Não tá com mais com fome, com sede? Não, já comeu, Não tá. já descansou, tudo. Já Então agora, tá bom. Que horas são aí? horas. Vai chegar 9 horas. Que horas são? 9 já? Já Oito. vai dar 9 horas, né? 8h41, Oito. né? 8h42, 8h43, né? Hum. Rima, oi, tudo bem? Boa noite, boa tarde.
Boa noite, boa tarde, né? Boa tarde para todo mundo que está aqui. Boa noite. Tem gente do Líbano aqui, então é boa noite para eles também, né? Vão dizendo aqui de onde vocês são. Tem gente que é mais de outros lugares, além do Brasil, além do Kuwait, além do Líbano. Vamos ver de quem são as pessoas, de onde elas Tem são aqui. Dubai, ô Brahim, de Dubai também, tem gente da Dubai, tá vendo? Tem gente de Dubai que está aqui assistindo? Ah, Tá vendo? Estamos internacional, minha gente. Estão achando o quê? Estamos internacional. Ô, Mohamed, você já trabalhou em muitos lugares, né? Muitos restaurantes, com muitos chefes diferentes, não é? De muitas origens árabes, né? Você já trabalhou com os chefes de muitos lugares, não é? sim, Isso. E aí, o Mohamed, ele melhor do que ninguém, ele sabe falar pra gente como que chama os pratos ou os ingredientes que a gente usa na culinária árabe, das maneiras diferentes que as pessoas falam. A primeira coisa que eu queria que você falasse, que tinha uma pessoa que estava muito brava mandando para mim, que todo mundo fala baba ganoush errado, que não é baba ganoush, que é baba ganoush com J no final. Daí eu falei, o Mohamed vai falar pra gente. Calma, fica calma. Falei para ela. Então, o que eu queria que você passasse era isso aqui. Vamos apresentar para as pessoas o modo de falar os pratos árabes, entendeu? Então, tá você bom. pode começar a falar o que você vê a diferença nos nomes dos pratos. Eu vou falar شوي بالعربي e Rima ela fala para vocês no português, tá Sem bom? problema. O que der para você falar, você vai falando e a Arima vai explicando aí atrás. Mas você fala português muito bem. Pode falar, que a gente entende. Você fala Tá bom. português bem. Pode falar. Agora, igual que você falou, você tá certa. Uhum, Todos os restaurantes têm tipos de cozinha. Você trabalhou uhum, com um chefe suri. Ele vai fazer jeito تبع سوريا, né? مش راح يعمل جيت uhum. تبع فلسطين ولا تبع ما بعرف شو. Vai chegar um rapaz ou um cliente, ele vai falar para você, eu comi esse mtabbal ou esse baba ganoush mtabbal. Eu vou falar para você mtabbal, né? Que Aí, esse ó. mtabbal, Tá show, vendo? né? Mtabbal, Então, ele passa de tahine com limão, com sal, assim, né? Esse baba ganoush lá no Brasil. Aqui, baba ganoush não. É baba ganoush, vai dentro o quê? Cebola, tem pimentão, tem limão, assim, essas coisas, né? É salada. diferente Aqui, da receita que a gente faz aqui. Se é falar isso. baba ganoush lá para eles vão entender outra coisa. Não é a mesma coisa que a gente entende aqui, dependendo do país. É isso, né? Foi isso? Isso, é. Se vai num restaurante pedir o baba ganoush, você vai se surpreender com o que vai chegar para você. Que é uma coisa... Não é o que você está esperando. Não é aquela pasta de berinjela que é todo mundo Tá, mas acostumado. isso em qual restaurante? Mas isso em qual restaurante? Todos os restaurantes aqui, todos. Libanês. Aí, mas eu tô dizendo, mas se a pessoa estiver no Líbano, por exemplo, Não, você vai para o Líbano, você fala para ele, eu quero hummus mtabbal baba ganoush, hummus mtabbal baba ganoush. Ele vai e trouxe para você esses três. Hummus mtabbal baba ganoush. diferente um do outro. É diferente. Vocês vai para o Brasil, você fala para ele, eu quero hummus mtabbal baba ganoush. Ele vai e trouxe para você só dois, porque só lá é baba ganoush, mesma coisa de mtabbal. Não é? Mtabal e baba ganoush, aqui no Brasil, se fosse para pedir, ele ia falar que era a mesma coisa. Só que lá no Líbano, no país árabe, ele vai trazer coisas diferentes, porque um é picadinho, o outro é batido, não é? É isso? Tem... O baba ganoush tem ingredientes a mais. Entendi. É isso. Mas esse que a gente faz normal, vamos falar, esse batido com alho, tahine, limão, sal. Esse mtabbal. Esse mtabbal. Esse eles chamam de mtabal. É isso? Esse aqui chamam de mtabbal.
Você coloca Entendi. verduras junto, essas coisas, esse baba ganoush. Olha que diferente, gente, tá vendo? E agora, que tá até a Lena que tava brava aqui, falando que eu vou ensinar o povo a falar baba ganoush. O que eu tô querendo dizer aqui, a maneira das pessoas falarem, gente, é igual como a gente tinha explicado antes, do negócio da mandioca, cada um fala de um jeito. E aí, falar certo ou falar errado, se você for em cada lugar, em cada cidade lá do Líbano, ou mesmo aqui do Brasil, as pessoas falam de maneira diferente. Então, não é que tá errado falar baba ganoush, é o jeito da pronúncia. Eu vou Que falar chique, para a Sônia você. tá falando que chique. Eu vou falar para você. Igual que também, mesma coisa. يعني مثلا نحن عندنا بلبنان بالبقاع غير بيروت. بيروت غير طرابلس. Entendeu? Não é a Então, é mesma coisa diferente. tudo. Mas você entra de cozinha lubnani, خلاص, cozinha lubnani, ele sabe tudo. Yani, você chega aqui, mesma coisa. Você vai no restaurante, não sei, Ordni, Jordânia, você fala para ele, Jordânia. eu quero mansif, né? Ele vai trouxe mansif para você. O manso. Igual de Líbano. Você vai Então, é isso que eu ia falar. Tem prato, igual você tá falando, tem prato que é igual para todo mundo, né? Certo. É isso? Certo. É isso. Então, qual que são esses pratos que são mais tradicionais? Igual você falou, culinária libanesa, mas se você for no restaurante da Jordânia, vai pedir manse, vai vir igual. Quais que são esses pratos que em qualquer lugar que a gente for, é a mesma coisa? Manse, que você falou manse. Tudo Geralmente mesma coisa. as entradas são pratos iguais em todos os lugares. Se você pedir uma salada de fatouche, uma salada de tabule, Mesma qualquer coisa. lugar que você for, você vai receber isso que você está esperando. A salada de fatouche normal. Salada de Mas só diferente de nome. Não, só diferente de quando serve para você. Quando você fala, eu quero mansif. طيب منسف أردني different de منسف لبناني different تبع المنسف تبع السعودية مثلا different تبع اليمن different assim, então, né? tá, é diferente o modo de fazer. Tem outro. Gente, na parte da casa que شو بنعمل بالبيت؟ بنعمل شو اسمه Pode falar, fala em árabe, que aí a gente... né? Mlohi. لا ليبن tem diferente من مصر. بلا تيجي لعندك واحد ايجيبسي ele vai falar para você بمصر بيعملوها مطحوني. Você não faz mطحوني. Não é coisa. Tem gente que coloca carne, tem gente que coloca dentro da comida, شو اسمه بلندورة, né? É diferente. São maneiras diferentes de fazer o mesmo prato. Mas todo mundo vai chamar ela de mlohi. Mas todo mundo vai chamar mlohi. Né? A mlohi que ele está falando, gente, é uma folha verde que ela tem aqui no Brasil, aqui em São Paulo, quando vai se comprar, se chama muluquia. Muluquia, mas é mlohi em árabe. Então, não dá para falar um nome em português. Então, na hora de falar mlohi, né? Então, cada lugar vai fazer o prato de uma maneira um pouco diferente, colocando um ingrediente a mais ou a menos. Um coloca tomate, outro coloca carne de vermelho, outro coloca frango. Eu gosto de fazer com frango, né? Então, cada um faz de um jeito, mas o prato é mlohi. Certo. O manse também, mesma coisa. Tabule, tem gente que coloca lá pepino, tem gente que não põe, tem gente que põe cebola, tem gente que não põe, mas é tabule, igual, mesma coisa. Manse, ele falou, às vezes põe carne, põe frango, põe não sei o quê, carne de carneiro, carne de vaca, mas é manse, né? Certo. São essas coisas desse tipo. Aí agora, deixa eu só perguntar uma coisa. Outro dia eu postei aqui na internet o prato com arroz de shairi, né? Shairi, eu já expliquei aqui, que é o macarrãozinho cabelo de anjo que chama shairi. Cabelo de anjo. Eu lembro agora. Cabelo de anjo. Então, por isso que chama shairi. Shairi é de cabelo, não é? Não vem da palavra de cabelo? Certo.
E aí eu coloquei feijão. Aí no prato tinha feijão branco e eu escrevi arroz chairinho com feijão branco e especiaria. Aí alguém veio e escreveu: eu conheço isso daí como façulha. Aí eu falei: legal, façulha é o nome árabe do feijão branco. Tem umas coisas aqui da culinária que nem hummus, que nem quando a gente fala hummus. Hummus também não é o grão de bico, chama hummus? Como é que é? Explica isso aí pra gente. Hummus hab. É o grão de É bico. grão de bico. Então, E a pasta. hummus. Como chama o hummus? E a pasta de grão de bico? Deixa eu... Você vai chamar de hummus mesmo. Hummus batrini, vai falar para você, vai falar. Hummus batrini, né? Então, mas como que... tô falando, hummus só o grão, fala hummus também? Geralmente... E hummus com tahine? Hummus quê? Hummus com tahine. Com tahine, limão batido. Hummus de tahine. Por quê? Então... E eu não sei por quê que a minha mãe fala hamsi. Hamsi. A minha mãe explica por quê. Certo. Você está certa. Porque é região diferente. Por que é diferente? Então, Helena, o que eu estava querendo dizer é de sotaque, Helena. Ela está insistindo aqui no Baba Ganoush, que é com J no final e não com CH, com SH, como as pessoas falam. O que eu estou querendo dizer aqui, Helena, quando as pessoas vão falar, depende do sotaque. É igual Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste. Se você for falar com alguém do Egito, ele vai falar completamente diferente, não é, Hamid? As pessoas não têm o jeito de falar diferente. Jeito de escrever é uma coisa. Quem sabe ler árabe, escrever árabe, vai escrever da maneira correta, mas é o modo de falar. É o jeito de falar que a gente está falando aqui, que a cada lugar fala de uma maneira diferente. Não é isso? É certo. Você está certo. Porque ela está falando aqui, insistindo que para escrever é com J. Aí eu falei, não adianta a gente falar aqui de escrever, porque aqui a gente não está dando aula de escrever árabe, porque fica complicado. Porque aí vai ter que chamar o... Vai ter que chamar o Fale Árabe lá, o Jihad, para ensinar a gente a ler e escrever, porque senão aí não é comigo. A gente está falando só do modo de falar. Tá bom. Baba Ganoush. Então, se você falar lá com os cariocas ou com os outros, vai falar o tipo de fala que é diferente. É só isso. Entendeu? Fala do Hamsi. Hamsi aqui também tá diferente, né? Tem outra comida. É o que, Hamsi? Outro tipo de comida. Hamsi lahem, Hamsi, tudo, Hamsi. E você coloca tomate, coloca arroz, coloca... Esse Hamsi chama aqui. Entendi. Sabe o que eu queria que você falasse? Dessa história do feijão. Eu sei que tem feijão branco, a gente fala de uma maneira, tem aquele feijão maior, a gente fala de outra maneira. Fala um pouco de feijão pra gente, por conta do que eu coloquei lá e a menina falou que era façulha. Okay. Façulha é feijão, certo? Certo. Façulha. في فاصوليا في também mesmo في اللوبي كمان eles chamam فاصوليا اللوبي. Então, aonde? No Kuwait. بالكويت aqui, né? بمصر أكثر شيء بمصر. Entendeu? Eles chamam a lubi, a façulha de lubi. Peraí, a façulha de lubi. Tava todo mundo falando em árabe, Lima. Tava todo mundo falando... Como é que fala lubi em árabe? Não, peraí, não é isso. Não é como é que fala lubi em árabe. É como é que fala feijão. Nós estamos falando de feijão. Tem lugares que chama façulha. E ele está falando que lá no Kuwait o pessoal chama de lubi. Lubi, é. E lubi pra gente... se você for no mercado e pedir para eles te mostrarem a lubi, eles vão te mostrar o feijão. O feijão. Um feijão. Tá bom, mas depois do prato pronto,
Porque aqui, ó, quando é com alho aqui, né, e rima com seu pai, na hora que eu vou fazer feijão branco, ele fala façulha baida, né? Ele não fala assim, É. façulha baida? Então, qual que é o jeito de falar? Façulha é feijão. Não importa qual que é, se é branco, se é escuro, se é de qualquer cor. É, façulha baida, né? Façulha hamra. Feijão esse pequeno. Façulha é esse bicho grande, né? E façulha é bicho grande. A Nádia tá falando que lá chamam de feijão. Feijão, mas feijão o quê? Feijão carioquinha? Esse que a gente tem aqui no Brasil? É isso? Esse normal do Brasil? Esse normal. Mas isso é uma palavra em árabe ou é uma palavra... O Brasil trouxe para Líbano, né? Para eles conhecerem. Então, esse que é. Aqui chama de feijão. Esse que é o problema. هي فاصوليا بتيجي كبيره بيقولوا لها صنوبريه بيقولوا لها مثلا عريضه assim فاصوليا خضراء لوبي فاصوليا خضراء لوبي quando بس Então, façulha khadra, tá vendo? فاصوليا خضراء لوبي هاي Eles fazem o nome composto para identificar qual é o tipo de feijão. Então, é façulha khadra, façulha baida, façulha... Entende? Para poder falar. Aí todo mundo fala, eu conheço aquele lá como façulha. Mas é feijão. A palavra se chama feijão. Só isso. Mais nada. A Fátima está falando de foul. Foul. Acho que foul é foul em qualquer lugar, né? Acho que em qualquer lugar que você chegar... chama foul. Ó, legal, Fátima, você falar de foul. Foul é aquela fava... Calma. Você vai chegar gente vai falar para você فول مدمس. Ele vai entrar no seu cabeça شو هي فول مدمس. فول مدمس فول. Coloca azeite, coloca thom, coloca esse هو فول مدمس. Não tem outro nome, não sei onde. فول مدمس. خلاص. Assim. Mas fول. Então, mas mdamas... Tá bom. Mas mdamas quer dizer o quê? Que ele é cru, que ele é em conserva, que ele é o quê? Para mim é aquele marrom. Chama folha damas aquele marrom? Motbough. Depois de cozido e preparado, ele virou folha damas. Aí que chama mdamas. Isso. Depois de temperado, então, cozido. Aham. Folha, então, damas é quando a fava, a gente já tá com ela praticamente pronta ali. Já cozinhou, já temperou, já tá no prato, se chama folha damas. Que folha significa fava. Tem aqui no Brasil para comprar. Tem fava fresca para cozinhar, tem ela seca que vem nos pacotes, igual grão de bico, lentilha, que dá para cozinhar também. Aí tem que pôr de molho, não sei o quê. E tem a em lata, que é tipo em conserva, que também tem grão de bico, tem feijão em lata, não tem? Então tem fava também em conserva. Certo? Agora, vamos... que mais? Você tinha mais alguma coisa anotada aí para falar de comida salgada? O que você tem mais aí? Não, o que eu vou falar mais? Não, se você não tem, eu vou falar de doce agora. Agora vamos brigar, porque a gente vai falar de doce. De doce é você. Esse para você. Comida quente para mim. Não. De doce para você. Você vai falar para mim só do nome, só de nome. Tá. Não, vamos continuar aqui no prato salgado, que depois a gente passa para os pratos doces. Eu quero que a gente falar para as pessoas realmente os pratos tradicionais da culinária árabe. Tipo, hummus, baba ganoush. Ontem eu estava fazendo aqui para eles laban, né? Aí a menina perguntou, essa daqui é o labani, né? Ou labani, na hora que a gente vai fazer o caldo e vai cozinhar na panela. Então, eu quero que você fale um pouquinho dessas palavras que a gente usa para o pessoal conseguir identificar. Mjadara. Isso, Nádia. Vamos falar de mjadara. Mjadara não. Você está falando só na casa. Você vai entrar no restaurante. Então. Você, Nádia. Do restaurante. Você está no Líbano, né? Esse que é o problema. Você entrou no restaurante. Você vai falar para ele, eu quero mjadara.
Ele não vai trouxe para você mjadara. É. Ele vai trouxe para você, olha, prato quente, prato cold section, eu vou falar para vocês saladas. Pratos desses são frias. Frias, pratos frias. Ele vai trouxe para você hummus, متبل, baba ganoush, tabbouleh, fattoush, salsa de gergeir, salada de rúcula, muhammara. Ele vai trouxe para você charuto de uva, charuto de repolho não. Tá escutando? Charuto de repolho não. Não é todo esse restaurante ele vai trouxe para você charuto de repolho. Aqui não tem. Só você pede para ele antes de um dia ou de 2 dias. Você fala para ele. Para ele preparar. Ele prepara para você, mas não tem. Entendi. Folha de uva. Entendi. Mas no caso. Mas no caso do. Tá. Mas então, mjadara é uma palavra, vamos falar, caseira. Não é típica de restaurante. Se fosse para fazer. Tá bom, mas se for arroz com lentilha no restaurante, chama o quê? Como chama? Não, mjadara, mdardara, né? Mdardara. Tá bom, mas tem diferença de mdardara com mjadara, né? Certo. Tem diferença. Então. Tem diferença, mas é basicamente o trigo. Eles não servem. Eles não vão servir para você. Porque eles não No têm. restaurante. Não tem. É uma comida de casa. Por isso que eu gosto muito. Comida de casa. Então, a culinária que eu faço, eu sempre falo sobre isso. Que tem muito das culinárias que eu faço, muita receita que eu faço, que as pessoas não vão encontrar para comprar em restaurante, que nem doce. Muito doce caseiro. É difícil você achar para comprar, assim, nos lugares maiores. Apesar de que doce é mais fácil, eles fazem mais coisa. Mas aqui, principalmente no Brasil, não é comum de achar. São receitas mais caseiras, né? Então, também tem isso na culinária salgada. É que nem se você for no restaurante e pedir cussa baidá. Não vai ter. Não vai ter. É comida de casa. Eu, chefe de cozinha, quando ele chega um cliente e vai falar para mim isso, eu vou chamar ele e falo para ele, vai, entra, faz você. Não tem. Imagina. Porque, gente, é abobrinha. É abobrinha picada, refogada com cebola, e tomate e ovo. Então, é uma comida, assim, muito realmente caseira mesmo. A Fátima está falando qual a diferença de mdardara com mjadara. Pelo que eu entendi das pessoas falarem, e uma está falando aqui de smid com mjadara com smid, né? Que é com trigo, no caso, né? Mas qual que é a diferença? No restaurante, mdardara ou mjadara. مدردرة شو مدردرة com arroz يعني مجدرة ورز نحن بنقول عندنا بلبنان مجدرة برز ايش مدردرة مجدرة وكي você cozinha العديس lentilha você cozinha ele muito, você bate ele, coloca pouco de arroz, só um pouco, coloca cebola com azeite de azeitona, o camão. Esse é aquele que você fez o prato aquele dia. Ele fez. Mjadara. Esse é mjadara. Então, esse que eu faço na minha casa todo dia é mjadara. E todo mundo chama. Olha para vocês verem, ó. Se fosse para fazer de restaurante, nome de restaurante, essa mjadara que todo mundo conhece, que é o arroz com lentilha pra gente, lá no restaurante não vai ser. Vai ser de outro nome. Entenderam? É isso, né? É o mjadara. O cozido, o que a gente comeu aquele dia aqui. Mjadara. Mjadara. Então, o que ele está falando que a mjadara é mais, vamos falar, ensopada. Mais cremosa e ensopada. E essa outra mais seca que a gente faz é ao contrário. Ele estava falando que o dele é mjadara. Esse mais ensopado, mais cremoso, que bate um pouquinho a lentilha, e o mais seco, mesmo sendo com smid. Smid é trigo, tá? Smid é o trigo grosso, que ele substitui o arroz por trigo, muitas das vezes, para fazer a comida.
E então, o esmidi com Hades, que é a lentilha, que aí no caso seria mdadara. Mas que a gente fala mjadara. Tá vendo? Não sei. Essa é a história. Tem Fátima, ela tá falando bailat abanandura. Aqui, você fala bailat abanandura. No restaurante, eles falam shakshuki. E aí? Shakshuki. É a mesma coisa. O prato é a mesma coisa. É a mesma coisa. Bailat abanandura. Aqui, você entra no restaurante, esse de café de manhã. Você fala para ele shakshuki. Eu quero o shakshuki, bait shakshuki. Ele vai trouxe para você bailat abanandura. Mas não sei, você coloca pimentão com esse cebola, com esse bailat abanandura ou não? Assim. Eu acho que deve ser, sim. Deve ser, sim. Esse shakshuki. Esse shakshuki, não me shakshuki. Sim. O tia Soraya, ela tá falando... Eu entendi. Não é sopa esse. Sopa outra coisa. Não, é diferente, Soraya. Diferente, muito diferente. O que ele tá falando, ele é mais denso. Não é aquela sopa com água. Ele é cremoso, porque ele bateu um pouquinho a lentilha, então ele fica mais cremoso, mais pesado. Não é com água, que nem sopa de lentilha, não é. Ele é mais denso mesmo. Depois eu vou postar a foto. Ele me mandou foto. Eu vou pôr a foto e escrever o nome. E vou marcar ele, porque eu tenho uma foto disso aí que ele fez esses dias aí na casa dele. Então, mas isso que você está falando é típico do Kuwait, do restaurante que você está, né? Do seu restaurante que você trabalha, mas que não está trabalhando por causa da situação, né? Mas é típico daí, ou se fosse lá no Líbano, ia chamar a mesma coisa. Que nem o shakshuki aí. É a mesma coisa no Líbano e no Kuwait? Não é? Mesma coisa. بس مثلا عندنا بلوس no restaurante né? بس restaurante é libanês. عندنا هونيك كله نفس الشيء بس nome diferente, só nome. Então, mas isso que eu tô querendo mostrar. Isso que eu tô querendo dizer, que são os nomes diferentes do mesmo prato. É isso que eu quero que você fale realmente. Que são nomes diferentes. É isso mesmo, Fátima, é isso mesmo. É cebola, tomate, maduro e ovo. É esse aí que todo mundo faz mesmo. E às vezes a gente põe dele também, né? Um pouquinho, quando tem. É isso mesmo. Então, que nem quando eu falo de rice. Essa semana um monte de gente me perguntou, mas e aí, você não vai dar receita de basbuça? Eu falei, então, já tá lá no meu canal. Aí a pessoa falou, eu não acho. Eu falei, porque tá escrito rice. Namura. Ou rice. Ou namura. Namura. Rice. Basbuça. O que mais? Só tem esses três? Tem mais? Para mim só tem esses três. Não sei o que é. Mas... Até o que a gente sabe, só tem esses três nomes. Quem souber de um nome diferente para o mesmo prato, que aqui no Brasil ainda tem gente que fala para mim que é bolo de semolina, também, mais um nome. Então, aquele de semolina que eu chamo de rice, como eu digo sempre, minha mãe lá, aqui, meu marido também chama de rice. Nádia, de onde você é que se chama de namura? Eu sei que você é do Líbano, mas de que lugar? Então, tem gente que conhece só como namura. E tem gente que conhece como basbuça. Então, quando o pessoal veio me perguntar sobre esses pratos, eu falava para ele, me explica que prato que é. Aí ele começava, porque é de semolina, não sei o quê. Eu falei, tá bom, minha rice chama para você, então, basbuça. Mas olha, isso, né? Tem rice também, tem rice. Rice tem também comida. Salgada. Comida. Exato. Como que é essa comida salgada de rice? Ela é feita com o quê? Feita com... não sei muito dela. بيعملوها اخواننا الشيعة, né? Então, são de países diferentes, né? Ela tá falando aqui de Smith Grosso. Então, Fátima, meu marido é lá de Sultan Yaqub, lá de cima da montanha, e ele fala rice também. Então, ela tá falando que é do BK. E o Mohamed é de Lucy, né? Então, ele tá no Kuwait, ele trabalha lá, mas ele também é de lá. E eu acho que o Mohamed chama mais de namura.
E o meu marido chama mais de grice. Meus pais lá chamam de grice. aqui Aí é na Lura, né? aqui basbouça. Aqui Basbouça no Quai. basbouça. O awemi, show o awemi. Entendi. Você conhece esse bolinha doce, bolinha? Bola. Show. Ce- Awemi. Cebola, Não, é awemi. aueme. Aueme. Ah, tá. Bolinha de aueme. Mas aueme é aueme em qualquer lugar, não é? Não tem nome diferente. Tem nome. Aqui não é. Aqui não é. Ah, não é. Como que chama? Legumiyat. Legumiyat. É o quê? Legumiyat. Não, pode falar em árabe. Em árabe mesmo. Pode falar. Luqma. Luqmiyat. Ele tá falhando. Tá falhando. Luqmiyat. Agora chegou a... Aueme é aquelas bolinhas de massa frita que passa na calda. Tem muita foto de aueme por aí. E aí ele tá falando que tem outro nome lá no Kuwait também. Então vamos falar mais de prato normal. O que mais? Kusa mexe a mesma coisa em todo lugar? Mahesh. Mas, tá bom. É, que nem a Silvana estava conversando comigo lá do Egito, ela estava falando disso, que o merche tudo que é recheado tem o mesmo nome. Isso. certo. Mas e charuto de folha de uva? شو اسمه ورق عنب. ورق عنب. Normal. assim, né? Eles falam mahashi, aí eles pegam Mahashi, e falam, mahashi. tipo, berinjela, É. a berinjela. Então, mas é que nem a Silvana lá do Egito falou, que é tudo que é recheado faz parte do mesmo pacote. O iaba, a cucuça, o pimentão, batata, tudo recheado é a mesma coisa, né? Isso. شفت فاطمه العرة قالت لك سليمان قالت لك لقميات مظبوط ايش لقميات Então, olha então, Fátima, ela tá falando rice e a comida salgada também. Exatamente. Então, por isso que vejo o sultano aqui da minha janela. Sou do Vale Caraó. Ah, tá bom. A minha tia é casada com uma pessoa do Caraó. Então a gente tá. Lumiet, ele disse. Ah, Lukmiet, ainda bem que você escreveu, porque tava falhando. Lukmiet. Tá certo. Sou do Vale Caraó, minha família. Lukma. Aí, ó, tá vendo? Uma escreveu Lukma, outra Lukmiet. Sheikh Mehdi. Sheikh Mehdi. não, Sheikh Mehdi. Mas o que eu quero passar? Sheikh Mehdi lá. Sheikh Mehdi outra coisa. Maheshi. Sheikh Mehdi. O que é Sheikh Mehdi? Sheikh Mehdi abergela com tomate, شو اسمه carne moída, cebola e coloca ele no forno. Esse Sheikh Mehdi. Pois é, recheado ou aberto? Aquela aberta ou recheado? Você corta ela no meio. Tá. Então, se fosse... Não adianta, cada um fala de um jeito, realmente. Não tem jeito, gente. É isso mesmo, não tem outra coisa. Tinha mais alguma coisa que eu quero falar. Do que era? Lembra? esse muito boa. Esse de Egito, بمصر بيعملوها المسقعة vai bem. Aqui no Brasil... Aqui no Brasil eles chamam de moussaka, porque vai abrasileirar, né? É a mesma coisa, mas eles falam moussaka, que é a de berinjela e carne moída, tipo uma lasanha, não é? Fica parecendo uma lasanha. Ela tá falando de fati, será fatiafa, lasanha de berinjela, chermesh. Então, é desse jeito aí. Lasanha de berinjela, chermesh. Mais ou menos. Chermesh não vai queijo. Lasanha vai queijo. Mas o que o Mohamed tá falando é daquela berinjela aberta com recheio em cima e vai pro forno. Né? تطلع caprichada. Para nós aqui no Saca, que ela tá falando, pra gente no Sacá, é mais parecido com lasanha do que esse chermesh aí. Mas o que eu queria falar...
como vocês fazem msaqqa no Brasil? كيف؟ Como? É camada de berinjela com carne moída, com a carne moída com molho de tomate. Esse aqui é o jeito que o pessoal faz aqui, né? Não, a certa E não. A certa não. então, porque eu vi uma pessoa que é da Síria, que ele estava fazendo na televisão, é um BBB da vida aí, todo mundo vai saber. Ele estava num programa aí global. E ele estava fazendo, ele chamou de moussaka, só que ele fazia individual, as berinjelas com tomate em cima, batata e molho e pôs no forno. E aí ele falou que isso aqui era moussaka lá da Síria, que a mãe dele fazia. E aí a gente vê muitos chefes aqui na televisão. É mãe dele. Hã? É mãe dele, não era assim. A mãe dele. Ele falou que é da mãe dele. Então, Por isso que eu digo. Esse para mim de chefe, você está falando comigo, esse não, para mim. Por quê? Porque msaqqa aqui é diferente. É o quê? Conta aí, como é que é? Berinjela, e cebola Hã? e pimentão. Isso. Então, mas aí faz camada? Como é que é? Você corta cebola, corta tomate, corta pimentão, né? você frita بتعملي بتحط الباذنجان بتقليه você coloca Frita berinjela. بالصينيه né بس تخلصي الماء tudo molho você بتحطي له sal وفلفل اسود وحمص حب حمص حب بس você joga em cima É muito diferente. você Muito joga diferente. você coloca só 10 Não, aqui ou 5 minutos na deve ficar bom isso daí, né? Esse muito Isso deve ficar bom, muito bom. Não, o moussaka aqui do Brasil é tudo, é tipo lasanha mesmo. É camada de berinjela, camada de carne moída com molho, por cima e põe queijo por cima. Por isso que eu falo que parece uma lasanha. E aí põe no forno. Esse daqui é o que o povo faz e chama de moussaka aqui no Brasil. Fala do Fatih Bilabed. Então, vamos lá no Fatih. Fatih Bilabed aqui. Fatih. Esse. Também aí não faz? Ou faz e é outro nome? Não. Fatih. Tudo isso Fatih, eles vai levar. مش فتي بلبن eu vou فتة حمص فتة باذنجان فتة روبيان فتة قرنبيط mix você coloca junto فتة لحم assim né não é فتة لبن فتي que فتي você quer eu quero فتة ok eu faço para você فتة روبيان com camarão فتة Nossa, com camarão! Que chique! Entendeu? Então, só tem que especificar qual tipo de fete. Fete, obrigatoriamente, já tem o leben. A gente já tem certeza. Fete é feito com leben. Mas aí, qual tipo de fete que você vai querer? Aí fala o nome que você vai querer. Se é de carne, de berinjela, de... É isso, né? É isso. O que o Mohamed está falando aqui, tentando falar para o pessoal aí, né, que está aí comentando aqui, o que ele está tentando passar é como tradicionalmente se fala o nome dos pratos dentro de restaurante. E dentro do restaurante, quando ele fala isso, se você for em qualquer restaurante libanês, por exemplo, ele está no Kuwait, mas o restaurante que ele trabalha é libanês, não é isso? Então, é top. Sim, Isso, ele é de muitos países, esse restaurante que ele trabalha, e é libanês. Então, se você for chegar em um restaurante para pedir aquele prato, será aquele nome em qualquer restaurante. E a gente está mostrando aqui para vocês a diferença que tem da gente fazer em casa, os nomes dos pratos que a gente faz em casa, e lá no restaurante é às vezes o mesmo prato, mas o nome é diferente. Isso, né? Isso. Que mais aqui? Deixa eu ver. Então, do fato que a gente falou, colocar snoober, é uma delícia, né? Coloca, sabe o snoober, né? Em cima. Mas olha, tem gente que coloca leben quente. Tem meu restaurante, eles não colocam leben quente, coloca leben normal, né?
Mas tem restaurante Entendi. que coloca leva quente. Tem. Aham. E, Nunca. Para mim, eu já levo o fato como se fosse um prato mais frio, mesmo que às vezes joga por cima o snubber com azeite quente, manteiga quente por cima, mas ele é para mim um prato frio. Então, eu ia estranhar se eu fosse comer um que tivesse quente. Eu já vi em alguns vídeos, né, que o pessoal coloca o hummus, né, e o leber quente e depois joga uma carne e joga o snubber com manteiga assim fervendo. Então, tem restaurante também que Elaine. Obrigada, Eliane. coloca شو اسمه كمان كزبرة coentro Coentro. مع manteiga Delícia. com thom, com alho Com alho em cima. e joga por cima. É. Bom, hein? Isso é bom. A gente vai falando aqui, vai salivando das coisas. Tem mais algum prato mais específico? Eu anotei, quer dizer, não, tinha mais um para falar. E deixa eu ver aqui o horário. Não, ainda dá para conversar. Então, mas dos pratos mais tradicionais da culinária árabe, que nem você falou, como é que eu vou dizer? Que nem você falou do mansif, é mansif do mesmo jeito. E se eu pedir aqui no Brasil, no restaurante, porque a gente está falando aqui para o povo mais brasileiro, vamos falar, né? Que outro dia a menina estava me falando do Lebani, que nem eu falei para você, e aí ela me falou que às vezes confunde um pouco o nome, né? O nome dos pratos, que quem é brasileiro fica um pouco confuso de falar o nome da comida, né? Dos pratos, né? Então, por isso que eu quis fazer sobre isso, falar sobre isso, para facilitar a vida das pessoas aqui, né? الكبسة mesma coisa, الكبسة سعودية، الكبسة Não. الكبسة سعودية, não é a mesma coisa تبع لبنان. O tempero é diferente do kapsi, né? Se ela consegue comparar com o mansif urduni, né? É. مع المنسف. A Nádia está falando para falar a diferença. Qual a diferença entre os dois, do kapsi e do mansif? É porque os dois é feito com arroz, os dois é feito com frango, se você... Kapsi, na verdade, faz mais com frango, né? Sim, e o mansif a gente pode fazer de carne também. Eles colocam Então, kapsi. ela está comparando com o mansif da Jordânia, que a gente falou que é diferente do mansif libanês. Que é um arroz amarelo que tem um molho de coalhada que colocam em cima. Não tem nada a ver com o mansif libanês. Então, esse Entendi. الكبسة سعودية. الكبسة vai tomate, vai فلفل خضراء وفلفل حمراء assim, né? Eu tô salivando. É que você falou do arroz com molho de coalhada e eu tô aqui assim, ó, salivando. Então, mas o kapsi também eu já vi um monte de gente fazendo de maneiras diferentes. Se você coloca na internet kapsi, vem um monte de coisas diferentes. É que nem o maklube, ou malube, que ela escreveu malube aí. A minha mãe não usa berinjela. Nunca, quando eu era criança na casa da minha mãe, ela nunca colocou berinjela dentro do maklube, né? Sempre coloca carne? Frango e batata. Eles colocam frango e carne também. Maklube. No maklube? É. Às vezes, que nem minha tia, ela fazia de carne, às vezes fazia até de carne de carneiro, colocava bastante no fundo e punha o arroz. Mas a gente não estava acostumada a comer com baitingene e com a berinjela e com a couve-flor, né? A gente não estava acostumada a comer com isso. Só depois que eu casei, é que meu marido começou a falar que tinha que ser assim. O Hamid, quando estava aqui em casa, ele fez aqui em casa, né? É muito gostoso. Mas a última vez que eu fiz, eu fiz com baitingene, viu? Eu coloquei direitinho. Aqui para casa, né? Porque lá no curso é feito com berinjela e couve-flor. Então, isso é muito típico, Fátima. Na região lá da minha mãe, eles não colocam, nunca, a minha tia, minha mãe, minha avó, nunca eles colocaram berinjela nem couve-flor. Era batata fritada, batata grossa, mais o frango cozido na canela e o arroz. Era só isso.
E aí, a gente também puxa pela internet e vê um monte de jeitos diferentes de fazer o maclube. De novo, depende da região que a pessoa é, né? Mas aqui em casa dá briga, porque eu quero fazer sem, meu marido quer faz como, então... mas Aí é aquela situação. Hã? arroz marroquino. Marroquino. Tem alguém que perguntou. Mansif seria o mesmo arroz marroquino? Eu acho que é. Aqui no Brasil é. É. Mas se É arroz marroquino. eu for para lá, eu vou fazer tipos de Mansif. Tá bom? Tipos diferentes. É. Nós estamos esperando, ó. Estamos esperando a situação passar. Estamos esperando um bebê nascer aí. Né? Inshallah, se Deus quiser, daqui a pouco. E estamos esperando o Mohamed resolver vir para cá, para o Brasil, para ele ensinar para a gente os dotes dele, porque não são poucos. E uma pessoa que já trabalhou com muitos chefes de diferentes regiões, conhece muito disso. Quem trabalha dentro de restaurante, né? Não é que nem a gente que fica aqui dentro de casa, que nem a gente faz a comida de todo dia, tradicional, mesmo sendo de família árabe. Como vocês sabem, cada família de um jeito, cada família de uma maneira, né? Eu tenho aprendido muito também, né? Porque eu fazer uma culinária de uma maneira e aprender. O Mohamed me passa muita coisa, me ensina muita coisa também, dos aprendizados dele por aí. Por acaso, o falafel que a gente vai fazer na Semana da Culinária Árabe, tem muita dica que o Mohamed me deu e que eu vou passar lá para vocês. Então, é dicas de chefe mesmo, né? Então, essa Semana da Culinária Árabe vai ser... a gente vai fazer falafel. Algumas pessoas me perguntaram o que era falafel. Lá vamos nós de novo, ó. Estamos dentro do tema. Hein, Mohamed? falafel é falafel de qualquer lugar, né? certo. لا في شو اسمه في مصر بيقولوا لها شو اسمها طعمية Chama o quê? طعمية. Isso é aonde? Nunca ouvi falar na minha vida que chamavam falafel de outro nome. No Egito. Então tem outro nome também. Ó, a Nádia tá falando, no Egito. É no Egito que chamam de tamia. Eles colocam gergelim por cima do bolinho. Esse eu vi. Fica legal. É que o nosso falafel, ele tem uma massa não tão firme. Tem uns falafel que umas pessoas fazem que eles enrolam na mão. Então, o meu não é assim, né, Mohamed? O nosso é mais molinho, que é para ele ficar mais cremoso por dentro, não ficar seco. E é mais batido, não fica com aqueles pedacinhos de hummus, de grão de bico. Então, um pouquinho diferente. É tradicional também do povo judeu fazer, mas eles fazem de uma maneira um pouco mais rústica do que o que a gente faz, que é um pouquinho mais batido, né? Tem essas diferenças aí. Tem gente que coloca na falafel full. Isso. Tem gente que faz metade, né? Coloca metade? Certo. Eu até vou falar disso lá no curso. Na hora do curso eu vou falar desse detalhe aí. Então deixa para curso. A gente não pode falar. Fala muito de falafel. Não pode falar. Então, isso, Nádia. Então, são maneiras de fazer, realmente. Aqui, a maioria das pessoas aqui no Brasil, a gente faz só com o hummus, mas o pessoal coloca o fold, no caso, que é a fava, junto com o bolinho, né? Mas, no caso, vou mostrar para vocês como vai ser o meu, com todas as dicas. Há muitos anos atrás, quando eu me casei, isso já faz quase 30 anos, o pai do Mohamed, que é meu cunhado, né? Ele esteve aqui no Brasil, ele estava aqui, e aí ele fez falafel lá na casa da minha mãe, em Goiás. Olha para você ver que história é, né? Que história, tem história isso. E eu lembro que a gente não tinha máquina para moer, nem processador, nem nada disso. O pai dele moeu o hummus naquelas máquinas manual de moer carne. E ele fez o falafel mais delicioso da vida. E aí ele deu umas dicas, gente. Gente, isso tem quase 30 anos.
E aí a gente ficou guardada com essa dica. Depois o Mohamed falou de umas outras coisinhas para colocar lá, né? E aí eu vou contar para vocês. Eu nem perguntei para o Mohamed se podia, mas eu já vou contar, entendeu? Então, Gente, ó, o Mohamed falou para mim, conta aí, Mohamed, o que, que você falou da gente outro dia falar dos pratos típicos de cada país, né? São todos pratos árabes, gente. Só que tem prato típico de cada lugar, não é isso? certo. Isso. Certo. Então fala o que a gente vai fazer outro dia. Semana que vem a gente volta com ele de novo para ele falar sobre esses pratos, né? A gente vai falar de tipos de pratos, cada um lugar, cada região do mundo, né? يعني مثلا فلسطين شو que eles fazem no restaurante que eles servem para você. Se você vai para restaurante Palestina, né? Se você foi para restaurante بالأردن ou بمصر ou essas coisas. Jordânia, Egito. Eu vou falar para você. Legal, legal. Eu acho que isso vai ser bem legal, bem enriquecedor para todo mundo. A gente vai fazer uma lista, né? Vai fazer uma lista de países árabes. E aí, o que é o prato mais tradicional de cada país, né? Para vocês verem quanto que é diferente, quanto que é rico a culinária árabe. Que a gente não está aqui só... cada um faz de uma maneira diferente. A gente vê aí na internet, no Insta, muita gente fazendo culinária árabe. E aí, geralmente, eles colocam a bandeirinha lá em cima de que país que é. Porque são diferentes o tipo da comida. E é muito legal isso. Eu tenho, assim, visto muita gente legal... Palestina, muito boa a comida lá, muito diferente, muito legal o jeito deles cozinharem. Kuwait, Turquia, meu Deus, a Turquia a gente pode falar que é país árabe, né? Não é árabe, né? Mesma coisa. Mas, comida então, mas eles têm pratos parecidos, mas a gente não pode falar que Turquia é país árabe porque não é árabe, né? Então, mas a culinária é muito parecida e tem coisas deliciosas também lá. Apesar das pessoas pensarem que árabe e turco é a mesma coisa, é muito diferente. São línguas completamente diferentes, né? O que vocês querem, fala para minha tia. Isso. Ela escreve. Isso. Eu passo para vocês o que vocês querem. Tá bom? Eu vou deixar uma caixinha de pergunta e para vocês escreverem qual a culinária de qual país que vocês querem que a gente fale aqui para vocês. E aí o Mohamed, ele tem, assim, como diz, um conhecimento mais geral, mais mundial de culinária árabe. Por isso, por trabalhar em restaurante, por trabalhar com muitos chefes diferentes. Então, ele tem esse conhecimento de trazer coisas diferentes para a gente também. E quem sabe qualquer dia, deixa passar o Ramadã. Quer dizer, na hora que passar o Ramadã vai chegar o nenê. Aí, eu ia falar para ele fazer um prato para a gente. Um prato diferente de culinária árabe. Mas aí a gente combina depois. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então tá. Beijo para vocês. Obrigado. E... Só tem 1 minuto aqui. E o que eu vou falar? A gente se vê na próxima. Isso. Inshallah, se Deus quiser, a gente se vê. Tchau. Muito obrigado, gente. Obrigada, Eliane. Beijo, a gente se fala daqui a pouco. Tchau. Assim, né? Não, a gente vai conversar outras vezes. Beijo para todo mundo aí. Tchau. Obrigada. Pronto, já foi. Então, gente, eu tenho só mais 1 minuto aqui para falar com vocês. Não se esqueçam, quem quiser participar da minha semana de culinária árabe, o link está no meu perfil. Quando você abre o Instagram, tem uma tarjinha azul. O link está lá e a gente vai fazer falafel. E se Deus quiser, semana que vem, Mohamed, a gente volta falando sobre isso, sobre esses pratos mais tradicionais de cada país. E amanhã, hoje é que dia? Hoje é terça, quarta, amanhã é quinta-feira, é dia de receita. Então, não percam amanhã às 14h41. Estarei aqui com vocês de novo. Super abraço para todo mundo que esteve aqui comigo. Já está acabando ali, 20 segundos. Beijo para todos vocês e até amanhã às 14h41. Certo? Até mais. Tchau.